Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 23 de junho do ano da graça de 2020. Deixe-me só acertar aqui a câmara antes de prosseguirmos com a emissão de hoje. Bom, já há pessoas em direto, aqui eu vou pedir perguntar se o som está a chegar bem. Hoje, feito no exterior, e eu menciono no exterior porque, como vocês sabem, ontem o Governo decidiu medidas novas em matéria de desconfinamento para esta região, da região de Grande Lisboa, e já lá vamos. Bom, antes da ordem, período de ordem do dia. 3 pontos apenas. O primeiro para falar da tesouraria das empresas. Como você sabe, tem sido uma preocupação, deixe-me lá desligar aqui a ignição, como você sabe, tem sido umas preocupações aqui na Cor do Dinheiro, e nem a propósito, hoje vamos ter um almoço com o Fórum de Administradores de Empresas, com quem vamos falar sobre alguns destes aspectos que estamos aqui a conversar. Portanto, amanhã vamos ter novidades em matéria de impacto da crise nas empresas e as medidas, umas que chegam, outras chegam, aliás, umas que não chegam e outras chegam atrasadas. Bem, mas enfim, voltando às empresas e à tesouraria. Como você sabe, estamos no mês de junho, não é? Ora, nós estamos às portas das férias. E o que é que acontece 2 vezes por ano nas empresas portuguesas? Uma raridade criada pelo marcelismo, chamado subsídio de Natal, chamado 13º mês, perdão, era assim que chamava na altura, se bem me recordo como a minha mãe dizia, 13º mês e subsídio de férias. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que destes 2 meses, em novembro, ou então no mês anterior às férias, as empresas têm de suportar um custo extra, que tem a ver com pagarem mais um salário. Ora, eu acho isto uma dos maiores disparates que se fazem em Portugal. Mais valia repercutir no salário mensal aquilo que é o valor do 13º e do subsídio de férias. Porquê? Porque chega a uma certa altura que as empresas têm um esforço de tesouraria que é duplo, não é? Que é o dobro. Ora, qual é o problema aqui? É que vocês já têm as empresas em dificuldades por causa da pandemia. Ora, se já era uma dificuldade estar a gerir subsídios de férias numa altura destas, imagina agora é que as empresas estão a passar por dificuldades. Bom, eu sei que elas podem adiar. O problema é que não podem adiar indefinidamente, e o problema é que, além de terem que pagar, depois há o problema dos descontos. Portanto, porque às vezes as pessoas esquecem-se também. O salário não é só aquilo que nós recebemos, é aquilo que também é pago em sede de IRS e de contribuições para a Segurança Social. Portanto, mais uma dificuldade acrescida para as empresas agora às portas das férias. Bem, está a ver a mortandade que isto vai provocar, não vai? Aliás, há pessoas que aqui me alertaram, porque eu não tratei na semana passada 2 temas muito importantes. Que é aquelas rescisões que vai haver na Superboc e na Galp. Espere. Não foi por acaso. Espere mais uns dias e você vai perceber porque é que eu adiei aquela análise. Bom, segundo ponto. António Mexia, presidente da EDP, e a Justiça Portuguesa. Eu tenho tido uma série de espectadores, alguns bem intencionados, outros nem tanto, que me têm enviado mensagens nos últimos dias a dizer assim: então você não quer comentar o que é que se passou entre o juiz Carlos Alexandre e António Mexia? Não. E não porquê? Porque você, como sabe, eu não gosto de comentar processos em curso. Número 1. É uma regra da Cor do Dinheiro. Há exceções. Já tem havido aqui. Esta vai ser uma delas. Qual é o problema? É que eu acho que a justiça se faz cada vez mais com linchamentos mediáticos. Alguns patrocinados por nós, jornalistas, e outros patrocinados pela justiça. E, portanto, como percebi nas últimas semanas que é mais do mesmo, ou seja, há ali coisas que não cheiram bem, preferi não comentar. O mesmo não vai acontecer amanhã ou depois da manhã. Eu vou lhe dizer porquê. Porque, entretanto, ontem, parece que saíram notícias, eu hoje vi os jornais todos eles cheios, sobre notícias, sobre o processo que o Ministério Público tem ou instaurou contra António Mexia, as decisões do juiz Carlos Alexandre. Já vi algumas coisas que não tenho cabelos, muito poucos, mas que estes cabelos ficam no pé. Mas como eu não tenho análise daquilo, nem a fiz, nem consigo dizer nada com seriedade, não vou comentar agora, mas irei comentar seguramente nos próximos dias, até porque quero verificar se aquilo que apareceu hoje nos jornais, que aparece um pouco por todos os jornais, a começar pelo meu jornal, Jornal de Negócios, está correto ou não. Ponto seguinte, o Presidente da República, a Europa e a desindustrialização. O Presidente da República
Eu pensei que era o Presidente do Conselho Europeu, o Angela Merkel ou alguém. O Presidente da República. Epá, o Sr. Presidente da República sabe imenso sobre industrialização, não é? Se calhar não sabe. Mas sabe tudo. Eu imagino como a Europa deve estar preocupada ao ouvir Marcelo Rebelo de Sousa dizer que a Europa tem que se preocupar com a industrialização porque o continente já perdeu muito tempo e está em risco de perder o papel de liderança. Se em vez do Marcelo Rebelo de Sousa a Lilica Nessas tivesse dito isto, suspeito eu que era exatamente a mesma coisa. Sem desprimor para com a Lilica, eu conheço e tenho respeito por ela. Mas enfim, é como ouvir a Lilica Nessas falar sobre, sei lá, futebol, não é? É a mesma coisa. Último ponto do período de ordem do dia, o buraco do Fundo de Resolução. A imprensa refere que o Fundo de Resolução, que é aquele fundo criado para salvar bancos, já vai com um déficit de 7 mil milhões de euros e que esta última injeção de dinheiro no novo banco terá agravado esse déficit. Desculpem, qual é a surpresa? Não é surpresa nenhuma. O Fundo de Resolução foi criado em 2014 e o Fundo de Resolução não tem dinheiro. O Fundo de Resolução vive das contribuições anuais dos bancos. O problema é que os bancos não podem fazer contribuições de 1.000 milhões de euros de um momento para o outro. É por isso que o Tesouro está a adiantar dinheiro do contribuinte ao Fundo de Resolução. E o Estado espera que daqui até 2046, desculpe lá, 2046 eu provavelmente estarei em Porto, e uma boa parte das pessoas estão a ver também, mas enfim, o Estado espera que em 2046 os bancos já tenham devolvido ao Tesouro aquilo que o Tesouro está a emprestar ao Fundo de Resolução. Portanto, sabe o que é que dizia o Keynes, não é? A longo prazo estamos todos mortos. Mas pronto, o buraco explica-se assim, percebe? Para aqueles espectadores que já me perguntaram como é que isto explica. É muito simples. A banca não tem dinheiro todos os anos para entregar ao Fundo de Resolução para cobrir os buracos que os bancos já geraram. Que os bancos, essencialmente o Banco Espírito Santo, não é? E portanto o Tesouro tem que apostar dinheiro. Bem, então vamos lá à agenda de hoje. Deprimente, preocupante. Mais 100 mil desempregados desde março deste ano. Só em maio, o desemprego cresceu 34%. Ouviu bem? Desde março a maio, 100 mil desempregados a mais, a somar aos que já estavam. Pergunta, isto não é austeridade, pois não? Você lembra-se dos tempos da Troika? Houve algum ano em que o desemprego tivesse crescido em 3 meses 100 mil pessoas? Não houve, pois não? Bom, apesar de todos os nomes que chamaram à Troika. Por acaso, só entre parênteses, nos salvou. O que é que isto quer dizer? Que este desemprego vai ser absorvido nos próximos meses? Bullshit. Que este desemprego vai ser absorvido em 2021? Shit. Ok? Este desemprego resulta essencialmente daquelas atividades mais fortemente atingidas pelo tsunami da pandemia. E não é apenas o turismo. Há muita gente aqui afetada no setor dos serviços. E mais. Como eu lhe disse há bocadinho, havemos de voltar a comentar a história de algumas empresas começarem agora a libertar a mão de obra. Porque isto vai ser mais do mesmo, mas como eu lhe prometi falar no outro dia, porque vêm mais os exemplos, a gente vai aguardar. Bom, mas isto é preocupante. Porquê? Porque, como você já percebeu, o desemprego não está, o turismo não está a recuperar. Nem é crível que recupere em julho, nem é crível que recupere em agosto. Vai haver mais portugueses. Mas o problema é que o turismo em Portugal não vive de portugueses. Ponto final. Isto é um país muito exposto ao turismo exterior. Portanto, isto é um impacto, não é conjuntural. E isto é que me irrita soberanamente no governo e nos comentadeiros e nos ministros sem pasta, como o Fernando Medina. Percebe? E já lá vou ao Fernando Medina. Isto é que me irrita. Porque nós temos no turismo uma cambada enorme, uma catrefada enorme de precários. Percebe? É uma atividade económica muito sujeita. As empresas não têm capital, percebe? São empresas fracas, sem autonomia financeira, com algumas exceções. E, portanto, uma boa parte dessas empresas fechou. E outras vão fechar. Mas quem lá está também não pode ir contratar pessoas se não tiver hóspedes nos hotéis.
E gente nos restaurantes, aliás, veja o que está a acontecer agora com com o regresso atrás do desconfinamento em Lisboa. Portanto, isto é um problema grave, e até por outro problema grave. Quer ver bem o que é que acontece nas regiões mais fortemente atingidas pelo turismo, que é o Algarve. Sabe quanto é que cresceu o desemprego? 202%. Percebeu? 202%. Ora, explique-me lá como é que as empresas vão desatar a contratar de um dia para o outro. Não vão. Portanto, nós vamos viver com isto durante alguns anos. Mas, como você sabe, uma parte destas empresas, uma parte substancial delas, começou a aparecer há 10 anos. Portanto, houve um efeito de carry-over ao longo dos anos. Ora, não me venham com histórias que o turismo regressa e as empresas vão correr a contratar. Umas vão, outras desapareceram. Portanto, isto é um problema e é um problema grave. Não vale a pena o Governo pôr a cabeça embaixo da areia, mais a Senhora Ministra, que tinha muito jeito para turismo, mas não tem jeito nenhum para o trabalho, Ana Mendes Godinho, como sabe, eu tenho até estima por ela, mas podem vir com a história dos layoffs simplificados, não sei das quantas. Isto vai ser uma chaga. A mim o que me incomoda é como é que o país está a passar por isto como se não fosse nada, percebe? Como é que os comentadeiros, os ministros sem pasta, andam para aqui a disfarçar uma situação gravíssima. Está a perceber porque é que você está a ter dificuldades a alimentar pessoas em Portugal. A dificuldade do Banco Alimentar, das paróquias e de outras instituições que andam a ajudar pessoas. Já foi ver a fila dos pobres, ali na Corredoria no Porto, e aqui em Lisboa. Está a perceber porque é isto, percebe? Só há uma instituição que não vê isto, chama-se Governo. E consegue, com um spin fantástico, fazer de conta que nada disto está a acontecer. É pena. E isto vai ser um problema grave. Bom, ponto seguinte. Marcha atrás no desconfinamento na região de Lisboa. Olha, como sabe, o Governo anunciou ontem solenemente o agravamento de penas. Anunciou que os restaurantes, depois das 20 horas, só os restaurantes estão abertos. Que não se vende álcool a partir das 20 horas. Você, entretanto, continua a ter toda a indústria de bares, discotecas, não sei das quantas, fechadas. Nas lojas, lojecas e lojas de conveniência não se vai poder vender álcool a partir das 20 horas. Bem, está a perceber? Está a perceber o problema? Bom, tudo isto como resposta a esta vergonha que foi a forma como se permitiu chegar a isto na região da Grande Lisboa nas últimas semanas. Bem, o que é que isto quer dizer, meus amigos? Olha, que vai haver mais falências. Percebe? Isto quer dizer que vai haver empresas em mais dificuldades. E eu só espero que aquela fanfarronice do Primeiro-Ministro, que aqui há uns dias disse, se isto correr mal, eu volto atrás. Sério? E quem é que paga? O desemprego? Quem é que paga as empresas fechadinhas? Quem é que paga os layoffs? É o Sr. Primeiro-Ministro do seu bolso? Não é, pois não. Os fundos da Europa? Quais fundos da Europa? Nós apenas temos uma parte dos fundos da Europa neste momento no nosso bolso. Os fundos da Europa que eles andam a falar, sabe quando é que vão chegar? No próximo ano. Portanto, explique-me só, esta fanfarronice de que eu fecho tudo, volto atrás, quem é que vai pagar esta marmelada? Isto é uma estupidez. Agora, veja só. Eu ontem ouvi um dos comentadores do regime, que, como você sabe, eu tenho muito pouca simpatia por ele, chamado Fernando Medina, dizer na televisão que, afinal, aquela manif contra o racismo, entre aspas, atenção, não é Camilo Lourenço, é Fernando Medina, entre aspas, foi um disparate. Jura, Fernando Medina? A sério? Querem ver que o Fernando Medina estava em Marte e caiu em Portugal de um momento para o outro e descobriu que aquela idiotice que foi a manifestação contra o racismo, daquela maneira, foi um disparate? Querem ver que este tipo estava fora de Portugal? E caiu agora aqui de paraquedas? Querem apostar comigo? Bom, já agora, espera aí. O Fernando Medina comenta todas as semanas que eu saiba na TVI. Eu não ouvi. Quando é que foi a manif contra o racismo? Lembra-se? Espera aí. Quantas semanas passaram entre a manif e este novel Fernando Medina que despertou para a desgraça? Já sei. O Fernando, como bom ministro sem pasta, como dos figuras-chave do spin do governo, agora percebeu que está tudo a correr mal e está borradinho de medo, não é? E, portanto, como não quer fazer figura de estúpido perante os munícipes, perante os portugueses, já percebeu que tem que reconhecer que isto foi um disparate, não é? Pois é. Eu só tenho pena, e vou perguntar aqui, o que é que fez o Fernando Medina, o que é que fez a Polícia Municipal, o que é que fez, aproveito para dizer,
que a Polícia Municipal e outra faz um excelente trabalho. O problema é que estes agentes depois dependem das autoridades, não é? E as autoridades deram instruções para não haver chatices naquele dia, na manifestação do racismo. Eu sei disto que a polícia contou-me, percebe? E eu tenho pena. Porque, entretanto, os agentes não fazem o seu trabalho, porque as instituições superiores não mandam fazer, não deixam fazer, e depois acontecem coisas como aquelas na manifestação contra o racismo. Já agora uma coisa, porquê é que os comentadores não relacionam os péssimos casos que houve em Lisboa e arredores nas últimas semanas e agora o aumento de surtos? Mas porquê? Mas está na cara, não é? O Fernando Medina acordou agora. Epá, que vergonha. Percebe? Isto não é um líder. Está a perceber? Ontem critiquei aqui Salvador Malheiro. O que me faz impressão é a péssima qualidade dos seus decisores políticos que nós temos. Está a ver? Até o Fernando Medina. Ontem que ele foi o disparate do Salvador Malheiro. Mas o que é isto? Estas pessoas têm a obrigação de ser líderes. Líderes é antecipar esse problema. Virem-me dizer agora que a manif contra o racismo foi um disparate? Não, o disparate é o Fernando Medina reconhecer isso agora. É óbvio que foi um disparate. Isso sei eu e qualquer português com 2 dedos de testa há várias semanas. Aquilo foi um convite à propagação do vírus. Ponto final. Não dava jeito ao Fernando Medina criticar naquela altura. Porquê? Porque aquilo é o Bloco de Esquerda. É o PCP, que é gente com quem ele dorme todos os dias. Percebe? É gente com quem o governo, que ele suporta, dorme todos os dias. Isto é uma vergonha. Eu não preciso de gente que vai atrás dos acontecimentos. Eu preciso de líderes. Líderes são aqueles que se antecipam. Fernando Medina não é um líder. É um ministro sem pasta. E é mais um dos homens de espinho do governo. Bom, ponto seguinte. O déficit das contas externas portuguesas já chega quase 900 milhões de euros até abril deste ano. Sabe o que é o déficit externo, não sabe? O déficit externo, isto é assim, está a ver os 10 milhões de portugueses e depois o exterior. Está a ver as trocas de bens e serviços entre o exterior e o interior. Você deve, entre o deve e o haver, o que vende e o que vai buscar, tem uma relação. Este é o déficit. Grosso modo, para as pessoas em geral perceberem isto. Este déficit já não existia neste valor desde 2020, ou 2011 ou 2012, não tenho certeza. O que é que está a suceder? A limpeza feita pela Troika está a começar a reverter. Percebe? Você vai dizer, também é da pandemia. E então? Os outros países também têm pandemia. Não têm a situação que a gente tem. Espera aí. Agora vamos à história económica. 1977, Mário Soares, Primeiro-Ministro. Primeira pré-bancarrota. FMI, o senhor de La Rosière, que era o diretor-geral, obrigou Portugal a uma dieta rigorosa. 1983, Pinto Balsemão, Primeiro-Ministro. Deixou o país de rastros nas contas externas. Mário Soares ganhou as eleições, foi para lá, outra vez o FMI. Novamente o senhor de La Rosière, que era diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. Eu conheci-o aqui há uns anos, até cheguei a entrevistar, nos anos 80. Competentíssimo. De segunda pré-bancarrota. 2010, que a bancarrota nossa, o último foi em 2010, não foi em 2011. A malta esquece disso. 2010, José Sócrates Pinto Sousa. Mais uma pré-bancarrota. Sabe o que é que tem estas 3 pré-bancarrotas de comum? Déficit externo insustentável. Quando você tem um déficit externo, está a aumentar o endividamento face ao exterior. Percebe como isto funciona? É assim. Você, entre o que deve e o que vende, tem a ver, há um buraco. Quer dizer que quando você tem menos vendas do que tem de importações, grosso modo, está a criar endividamento face ao exterior. Ora, o endividamento face ao exterior, o problema é que chega a um certo ponto que alguém lá fora diz já chega, não tem preste mais. Foi o que nos aconteceu das 3 vezes. Exatamente o mesmo problema. Bom, você dirá, estamos longe. Pois estamos. Isto agora, para já, é 1,pouco% do produto interno bruto. Pronto. Não é uma coisa que preocupa bastante. O problema é que nós não podemos viver com isto, percebe? Porque isto quer dizer aumento do endividamento face ao exterior. Não é bom. Estamos a destruir riqueza. Percebe? Bom, agora veja. Se isto não é mau sinal, eu não sei o que é. Porque isto quer dizer que nós basta um abalozinho, percebe? Uma alteração das condições externas e o diabo 4 para nós termos este problema em Portugal, com a nossa economia.
Ora, isto é preocupante, percebe? Pandemia, está bem, os outros também tiveram, também têm. Não estão na mesma situação que nós. Mais, eles não têm a mesma dependência que nós temos. Está a ver o spin do governo. A malta passa ao lado desta brincadeira. Isto devia ser manchete hoje nos jornais. Não é. Percebe? É um problema a prazo, se nós não corrigirmos. Bom, ponto seguinte. Voltemos ao desconfinamento. Há uma coisa que gostava de lhe dizer. Já vamos com 22 minutos ou 21 minutos, não é? Olha, é assim. Se o governo fechar a economia, há uma coisa, eu só espero que não lhes passe isto pela cabeça, percebe? Se o governo volta a fechar a economia, meus amigos, isto é uma desgraça. Vai tudo corrido a miséria. 50% dos portugueses neste momento foram afetados pela pandemia, do ponto de vista económico e financeiro. Se voltam a fechar a economia, isto vai ser uma desgraça, percebe? Vamos morrer da cura. Eu espero que isto não passe pela cabeça do Primeiro-Ministro. E já agora a malta que anda para aí com comportamentos lamentáveis, pá, pensem duas vezes. Isto não afeta uma pessoa nem duas, nem um bairro, nem uma capital, nem uma freguesia, nem os 5 concelhos à volta de Lisboa. Isto afeta toda a gente. E vale para o país todo. Bom nada. 22 minutos, eu tenho que deixar os outros pontos para outro dia. Peço imensa desculpa, senão isto fica outra vez muito grande. Quero agradecer a quem está desse lado, quero recordar que nós vamos ter Think Tank, já sabe a hora habitual, 18h30. Quero também pedir a quem está a ver e quem vai ver, aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo ao Think Tank.